PlayStation Portal. Sim, senhores, estamos diante de um dos maiores erros de toda a história da Sony. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem agitado e muito a comunidade gamer, o PlayStation Portal. Afinal de contas, será que esse acessório foi um passo em falso da Sony? No vídeo de hoje, vamos explorar os principais problemas que levantam dúvidas sobre essa aposta da gigante japonesa. Duda, roda a vinheta e vambora pro vídeo. Vamos começar do começo. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe muito bem ainda o que é o PlayStation Portal, deixa eu te explicar rapidinho. O PlayStation Portal é basicamente um reprodutor remoto de jogos para o seu PlayStation 5. Ou seja, ele é basicamente um dispositivo onde você consegue jogar e visualizar os jogos que, na verdade, não estão rodando no PlayStation Portal, mas sim no seu PlayStation 5. Bem, agora que a gente entendeu isso, a gente consegue dar um próximo passo e entender o primeiro grande erro da Sony. O principal erro da Sony ao lançar o PlayStation Portal está na concepção do produto em si. Sabe aquele momento que você tem as reuniões, né, onde você tem vários gerentes e diretores, onde você está discutindo a concepção do produto? Foi nesse momento que a Sony teve o grande erro dele. E aí, já tirando a dúvida de muita gente, não, o PlayStation Portal ele não é um console independente, ou seja, você não consegue rodar os jogos nele se você não tiver de fato um PlayStation 5 na sua casa. Então, cara, a gente está falando de basicamente um produto de mais de R$ 3.500 que exige que você já tenha o próprio PlayStation 5 para ser funcional. E cara, esse sem sombra de dúvidas foi o primeiro grande erro da Sony, porque como é que você disponibiliza um produto onde basicamente ele é o preço do próprio console para que você possa jogar ali, né? E a gente vai ver mais um pouco à frente nesse vídeo que a performance da conexão ainda por cima é muito ruim. Enfim, tem muita coisa errada por aí. Mas bem, voltando aqui, jogar no PlayStation Portal significa basicamente jogar os jogos via streaming. Em outras palavras, não é o seu PlayStation Portal que está ali processando frame a frame o seu jogo, mas sim o seu PlayStation 5. O portal, no caso, apenas transmite os comandos do seu jogo, ou seja, os botões que você aperta no controle. Esse comando, então, é enviado para o seu PlayStation 5. O seu PlayStation 5, por sua vez, processa esse comando, executa esse comando e vai, obviamente, né, exibir um resultado na tela, que é o seu próprio jogo. Esse resultado na tela volta para você e aí sim ele é exibido via streaming no seu PlayStation Portal. E cara, de verdade, eu sei que eu expliquei aqui para vocês um passo a passo, mas assim, não tem problema nenhum você jogar via streaming hoje em dia. A gente tem diversos serviços, como por exemplo um próprio concorrente da Microsoft, que é o Xbox Game Pass. Todas essas atividades que eu fui te explicando, elas ocorrem em milissegundos. E na maioria das vezes, você não vai ter aquela percepção de que o jogo está atrasado. É claro, né? Se estiver bem otimizado. Por falar em otimização, o Xbox Game Pass, nesse caso, dá de 1000 a 0 no PlayStation. Eu fiz até um vídeo aqui no canal onde eu mostro jogando os jogos do Xbox no meu iPad. Cara, é muito maneiro. É via streaming e eu jogo o jogo com super qualidade, sem input lag. É muito bacana mesmo. Se você quiser conferir, tem vídeo aqui no canal. Voltando aqui, no caso do concorrente, né, comparando ao PlayStation, no caso o Xbox, você não precisa, primeiro, pagar 2 vezes o valor do console para você poder usufruir do serviço, né? Ou seja, você não tem um dispositivo, no caso do Xbox, como se fosse, entre aspas, um Xbox Portal, vamos dizer assim. Você simplesmente tem a vantagem de poder jogar no seu tablet, telefone ou até a própria TV via streaming e ainda, você não precisa ter um Xbox para poder jogar na nuvem. No caso do serviço da Microsoft, a empresa disponibiliza como se fossem, entre muitas aspas, vários Xbox superpotentes na nuvem, onde você consegue jogar utilizando esse Xbox. E no caso, você elimina a necessidade de ter o console de fato físico na sua casa. Você basicamente assina um serviço mensalmente que custa ali no máximo seus 50, 70 reais por mês e você pode jogar literalmente os jogos do Xbox no seu celular
TV ou tablet. É realmente muito bacana. E somando isso, ao fato de que a conexão de internet aqui no Brasil, ela tem, de forma geral, uma péssima qualidade, quando a internet não é horrível, ela acaba sendo muito instável, ou seja, você está utilizando e do nada você tem perda de pacote, a internet cai, enfim, acaba não fazendo sentido nenhum você praticamente comprar outro PlayStation 5 para poder jogar de fato dentro ali da sua própria casa, que a gente ainda vai ver mais à frente no vídeo que o PlayStation Portal ele tem um problema seríssimo de conectividade. Mas enfim, não vamos dar spoiler, vamos seguir. Todos nós sabemos, que não faltaria dinheiro para construir o hardware que processasse esses jogos dentro do próprio PlayStation Portal. A gente sabe, galera, não falta dinheiro para a Sony. Isso realmente foi uma decisão pensada e escolhida. E cara, a gente tem aí no mercado diversos concorrentes, como o Asus ROG Ally e o Steam Deck, por exemplo, que não me deixam mentir. Performances muito boas e sem qualquer problema de input lag nos comandos dos controles. Você utiliza o próprio hardware do dispositivo para você jogar os seus jogos. E eu não poderia esquecer ainda de outros dois pontos muito ruins em relação ao PlayStation Portal. O dispositivo, além disso tudo que eu falei para você, ainda não tem a compatibilidade Bluetooth para todos os fones disponíveis no mercado. E ainda, você não consegue fazer outra coisa que não seja jogar no seu PlayStation Portal. Então, por exemplo, quer ver ali um filme no Netflix ou um filmezinho ali no Amazon Prime? Cara, aqui não rola. Por que isso, Sony? Por quê? Mas antes da gente continuar, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar o canal. Tá me vendo pela primeira vez? Cara, aqui a gente fala muito sobre videogames, notebooks, computadores e tecnologia em geral. Então clica no botão vermelho inscrever-se para você acompanhar todos os vídeos que eu postar por aqui. Se você já for um inscrito aqui do canal, não esquece de clicar no sininho, porque aí você vai ser notificado a cada vídeo que eu publicar por aqui. Dito isso, vamos seguir para o nosso vídeo. Beleza, Pé, mesmo você me explicando todos esses pontos negativos, eu sou teimoso, eu sou um amante do PlayStation e acho sim que valeria a pena pagar praticamente um outro PlayStation 5 para eu ter o meu PlayStation Portal. Afinal de contas, nesse caso, como que é a performance dos meus jogos no PlayStation Portal? Falando da parte técnica, o PlayStation Portal não faz feio não, tá, pessoal? Equipado com uma tela de 8 polegadas, com a resolução de até 1080p Full HD, se você tiver com uma boa conectividade, o acessório da Sony proporciona sim uma experiência de jogo comparável à do PlayStation 5, atingindo inclusive a até 60 quadros por segundo ou 60 FPS. A Sony também acertou ao colocar o controle DualSense no PlayStation Portal, oferecendo a mesma sensação de conforto, qualidade de vibração e imersão que conquistaram os usuários no PlayStation 5. O DualSense é o principal meio de interação com os jogos transmitidos no seu portal. A pegada para os jogos e a resposta aos comandos do DualSense, sem dúvidas, são um ponto a favor da Sony. Sua tecnologia avançada de gatilhos adaptativos e alto-falantes são mantidos aqui no seu PlayStation Portal, proporcionando uma resposta tátil super envolvente dentro dos seus games. E por fim, a bateria do dispositivo também não faz feio não. Tem uma boa durabilidade, ultrapassando inclusive até 6 horas de uso contínuo. É claro, pessoal, essa durabilidade vai variar de acordo com o ajuste de brilho de tela, a performance do jogo que você esteja jogando, enfim, tem alguns fatores envolvidos. Mas de forma geral, a durabilidade sim da bateria é muito boa. Em relação à conectividade, que é de fato o que mais importa aqui no PlayStation Portal, nesse caso eu te digo que a performance dos seus jogos é sim bacana, porém, quando você estiver na rede Wi-Fi da sua casa. É perceptível que o portal foi otimizado para funcionar bem quando o seu PlayStation 5 está na mesma rede dele. É claro que aqui a gente fala, na mesma casa, na sua casa, mas se você estiver utilizando o seu PlayStation Portal na mesma rede do PlayStation 5, e é óbvio, a sua internet não for uma batata, é claro que você vai ter sim uma boa performance jogando o seu PlayStation Portal. Você vai conseguir jogar de boa os seus jogos sem notar input lags, delays ou travamentos. Agora, se você quiser sair um pouquinho fora da caixa, quiser jogar ali na casa de um amigo que tenha Wi-Fi, lembrando, o jogo do seu PlayStation, você na casa do seu amigo e o seu PlayStation na sua casa.
Ou até mesmo, você está ali com uma internet 4G, 5G, que não tem problema e você quer jogar o seu PlayStation de forma remota, aí talvez você se decepcione e muito em alguns momentos. Dependendo da instabilidade da sua conexão, poderão ocorrer aqueles atrasos irritantes e travamentos frequentes durante o seu jogo, o que de verdade vai transformar a sua experiência, que seria nos jogos dos sonhos, em um verdadeiro pesadelo. Especialmente aqui no Brasil, onde a gente sabe, né, pessoal, isso não é nada legal de falar, mas infelizmente é a realidade. A gente sabe que a internet aqui, a qualidade, a estabilidade da internet aqui no Brasil, infelizmente não é nada garantido. Então, assim, jogar o PlayStation Portal fora da mesma rede que o seu PlayStation 5 tiver, definitivamente não é muito indicado. Enfim, meu povo, concluo aqui o vídeo dizendo que, na minha opinião, definitivamente não vale a pena você adquirir o PlayStation Portal. Apesar dos pontos positivos, como o hardware que eu falei por aqui, o consenso geral é que o dispositivo é excessivamente restrito em suas aplicações, servindo a um público muito específico, como por exemplo aquele pessoal, né, que tem um PlayStation na casa, mas por algum motivo a mãe está utilizando a TV ou a namorada e você quer continuar jogando o PlayStation. E assim, de verdade, por mais de R$ 3.500, na minha opinião, não vale em nada você pagar esse valor só para poder não utilizar o seu PlayStation na TV. O preço e os problemas de conexão adicionam uma camada de incerteza ao investimento. Afinal de contas, sabemos que a saga da internet por aqui tem os seus altos e baixos. O PlayStation Portal, dependendo de uma conexão estável, pode enfrentar obstáculos consideráveis para entregar uma experiência de fato agradável durante os seus jogos, principalmente quando você sai da sua rede local. Agora, eu quero ouvir de você. Você acha que o PlayStation Portal ele foi realmente um passo falso da Sony? Você ainda enxerga um potencial nele? Ou ainda, você está pensando em comprar um? Você conhece alguém que comprou? Bem, deixa a sua opinião aqui nos comentários, que eu realmente vou ficar impressionado se algum de vocês ainda assim quiser comprar o PlayStation Portal. E é claro, se você curtiu o vídeo e quer mais conteúdos desse jeito, não esquece de deixar o like, porque aí você avisa para o YouTube, entrega esse vídeo para mais pessoas que gostam de PlayStation. Além disso, está me vendo pela primeira vez? Se inscreve no canal, cara. Você vai gostar dos vídeos que eu posto por aqui. Eu tenho certeza que você vai passar a me acompanhar. Se você já for um inscrito, não esquece de habilitar o sininho. E como sempre, eu vou indo nessa, mas vou deixar aqui em cima, na sua direita, 2 outros excelentes vídeos aqui do canal. É como eu sempre falo, vai lá, faz maratona de Diogo Pé, continua me assistindo, beleza? Eu tenho certeza que você vai adorar esses 2 outros vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você, tamo junto!